mais um encontro aqui na Paulinas para falar com duas autoras. Dessa vez eu estarei muito bem acompanhado, ao invés de uma autora apenas, eu terei duas autoras. Olá, boa tarde para todo mundo. A gente vai falar hoje sobre Lígia Clark, Mira Schendel, a Regina Silveira, o Franz Kragenberg, de uma coleção fantástica conduzida por duas autoras, a Renata Santana e também a Valquíria Prats. Deixa eu ver se a Renata já está por aqui. A Renata já está por aqui e eu já vou chamar essa troca, uma ideia muito especial sobre arte, educação, escola, sobre literatura. Oi, Oi, Renata! tudo bem? Boa Que tarde. prazer ter você aqui. Que Prazer é meu. legal. Estava contando para todos que tinham entrado aqui o quanto eu estou feliz de ter sido convidado pela Paulinas para conversar com você e com a Valquíria, porque é uma coleção realmente muito potente, a coleção Arte à Primeira Vista, com artistas plásticos que vocês escolheram, muito significantes, muito com uma relevância muito grande na produção artística, e vocês criaram uma coleção muito bela, Legal. esteticamente e muito potente sob o ponto de vista desses conhecimentos que atravessam a arte. Seja bem-vinda, Renata, eles se encontram. Obrigado, boa tarde a todos. Eu quero agradecer também o seu convite pela Paulinas, de estar aqui com você, com a Valquíria e com todo mundo que tem interesse aí em saber um pouco mais dessa história da arte, dos Nós iremos livros e da fazer, arte. nós iremos fazer um primeiro momento falando de dois livros da coleção e depois eu vou chamar a Valquíria para a gente falar de mais dois livros dessa coleção. Mas eu queria te apresentar primeiro, Renata. Tá Renata bom. é mestre em artes, né, pela ECA USP, está no doutorando em estética e história da arte também, né, também na USP, e isso faz você ter um diálogo muito potente também com a academia sobre esse fazer artístico, sobre os artistas que você pesquisa, e você trabalha no Museu de Arte Contemporânea como educadora. E Isso. isso faz com que você também dialogue tanto com professores quanto com crianças, o que são espaços que dialogam entre si, mas também que têm uma narrativa própria, né? Que tem uma narrativa Uhum. muito própria, tanto o Museu de Arte Contemporânea como também os espaços da academia. E como é que isso dialoga com o teu processo de criação dessa coleção? Como é que você encontrou a Valquíria? Como foram os primeiros passos para a gente poder entender? Porque, assim, toda obra de arte tem muito do artista que produz, né? Olha, essa história é uma história bem bonita, assim, gostosa de contar. Faz muito tempo que eu trabalho no MAC, né? Eu trabalho há 30 anos no museu. Eu conheci a Valquíria lá quando ela é mais nova que eu, então ela era estagiária e a gente se encontrou nesse lugar, né, de arte, entre exposição, crianças, visitas. E eu tive a oportunidade de fazer um estágio no Centro Pompidou, em Paris, e eu voltei encantada com uma coleção de arte para criança que eles desenvolviam lá. E nesse momento, a diretora do MAC era Ana May, e eu comentei que queria fazer uma coisa parecida, porque eu estava completamente apaixonada pelos livros, e, enfim, incentivou que eu procurasse esse caminho, e eu tive apoio do Admir Perrotti, meu mestre querido, que eu aprendi muito com ele, tenho muito carinho por ele, numa primeira coleção que chamava Olharte, que também foi publicada pela Paulinas. Quando Que essa legal. no desenvolvimento dessa coleção, eu fui me envolvendo, né, com essa paixão pela literatura infantil e somei a paixão à literatura, às crianças, à arte, que era o que eu fazia no MAC. Na verdade, quando você recebe um grupo de crianças ou adolescentes, você cria uma narrativa através das imagens, né? Você faz uma seleção de obras para contar uma determinada história, ou temática, ou
uma história que você vai seguir a linearidade da história da arte ou não. Então, eu percebi que a gente estava o tempo todo criando histórias ali, a partir das curadorias, a partir das obras, e acabou que isso veio trazer a ideia de fazer a coleção e colocar essas histórias no papel, né? O que, na verdade, Renata, me veio na cabeça, enquanto eu folhei os livros de vocês, me veio uma relação muito grande de pluralidade nesse processo artístico, porque o livro ele é capaz, ele é um objeto estético capaz de ter muitas linguagens, né? E eu vejo que há uma relação muito potente na informação sobre esses artistas que vocês escolheram para relatar, a estética deles, mas também há um cuidado muito grande com a palavra poética, a É. palavra poetizada. Então tem uma relação literária também muito potente aí nos livros, né? Eu acho que isso vem bastante das leituras, de todas as influências que eu e a Valquíria temos, dos conhecimentos de outros livros de arte, de designers, como Bruno Munari, como a Gata, enfim. Todo esse envolvimento, né, com esse universo dos livros, a paixão pelos livros, e esse contato com as crianças, acabaram se encontrando nessas páginas. E uma preocupação muito grande, minha e da Val, de como que essas páginas podiam proporcionar uma experiência com a obra do artista. Como que eu trago para um livro uma experiência de um encontro, que não é um encontro com a obra de verdade, no espaço de exposição, que não é um encontro que eu posso pôr à mão, mesmo que nos museus a gente não possa, mas que algumas obras teriam essa demanda, né, de pôr à mão. Então, o que que facilita estar no livro e o que dificulta estar no livro em relação à experiência com a obra de arte? Porque o livro é um lugar de experiência, mas como é que você pode fazer essa experiência com a obra de alguém, né? Visual, enfim, concretizar um pouco essa relação. E tem a interlocução com o observador também, né? Que no museu É, você tem todo o movimento corpóreo que você, enquanto educadora, você é, vê esse movimento corpóreo de quem observa a obra, de quem para em determinados ângulos, de quem se posiciona em determinados lugares. E o impacto que essa obra tem. Agora, quando o livro chega na mão do leitor, e é muito. Eu, particularmente, enquanto escritor, eu tenho uma angústia muito grande quando esse livro está saindo da gráfica, porque a gente não tem mais controle. Então, a é, gente tem que cercar, de certa maneira, todas as possibilidades de leitura para que essa leitura, de fato, seja uma leitura com muitos sentidos, né? E eu olhando os livros de vocês, eu percebo essa preocupação com a estética, mas com uma narrativa também na organização desse conteúdo dentro do livro. Então, o é. design gráfico, por exemplo, da coleção me chama muita atenção. Eu acho que é fundamental. Então, quando a gente pensa o livro, é importante essa diferença, que a gente pensa o livro como um todo. A gente não escrevia os textos e enviava para a editora para alguém ilustrar, para alguém fazer o projeto gráfico. Era um projeto já entregue, olha, a gente fazia um boneco, né? Entregava e falava assim, a gente quer mais ou menos assim. E aí, lógico que tem as adaptações do que é possível ou não dentro de uma gráfica, né? Que nem sempre eu e a Val tínhamos esse domínio, então a gente às vezes tinha umas ideias que eram um pouco estratosféricas, assim, e a pessoa responsável colocava a gente na real, olha, não dá para fazer assim, mas dá para fazer desse jeito. E era um grupo muito interessante de trabalho, a gente aprendeu muito com as pessoas que integravam a equipe da Paulinas também, né? Acho que isso foi um processo, cada livro foi um processo muito interessante de compartilhamento de saberes. Então, o que era domínio de uma gráfica, que eu e a Val não dominávamos, essa relação com a criança, como a gente fala para uma criança, né? Que história você conta. É muito importante que você tenha nessas páginas a essência do trabalho do artista. O que é a Lígia Clark, né? Qual é a importância, o grande diferencial da Lígia em referência a outros artistas, né? Então, por exemplo, a Lígia ela propõe um trabalho com
que é uma escultura móvel, né? Que você mexe, que é o bicho. Então, como que você transpõe isso para a página do livro? Embora o livro seja um objeto, ele não é um objeto que pode facilmente se transformar em alguma coisa tridimensional que você experimente. Então, a gente tentou trazer para as páginas essa vivência da maneira que seria possível, né, no livro. Aqui, por exemplo, que a gente tem essas dobras nas páginas e a gente, para ler, tem que virar também o livro, para que você, então, tenha essa brincadeira de manipular o objeto e que se assemelhe um pouco ao bicho da Lígia. Que no Que é um caderno... diálogo com a obra da artista plástica, né? Exatamente. E aí, no caderno ateliê, a criança tem o modo de fazer um bicho de papel, né? Que foi cedido pela própria fundação da Lígia Clark, que, assim, que é o bicho ponta, que você faz com guardanapo. Então, a criança tem essa experiência na leitura, mas depois ela pode fazer também o bicho e ter essa experiência Ô, plástica. Renata, enquanto você está falando essa questão, e eu acho uma questão muito potente, porque aparece em todas as obras da coleção uma certa uniformidade na escolha dos artistas que trabalham com a experiência sensorial, no meu ponto Uhum. de vista. E Tá. a gente está vivendo um momento, um momento contemporâneo, em que as crianças estão muito centradas na experiência ocular, né? Então, É, elas são receptoras de uma série de informações pela televisão ou pelos jogos de computador, ou muitas vezes até nessa relação escolar que precisa ser revista por muitas escolas, de uma educação ainda muito bancária, né, da escuta apenas, é. e dessa relação visual de apreensão desse conteúdo por meio apenas desse sentido, né, da visão. E quando vocês pensaram nos artistas que compõem essa coleção, vocês pensaram nessa experiência trazida por esses artistas que vai além desse sentido visual, porque você traz a Uhum. Lígia Clark e ela tem essa Essa coisa mobilidade, tátil. né? É. A partir do momento em que você mexe com esse bicho, ele toma outras dimensões. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa escolha desses artistas que trazem esse experimento, né? Como Bom, a fundamento. escolha foi muito pautada em apresentar para as crianças a diversidade da arte contemporânea, né? Nos conceitos, nos materiais, nas propostas, nas poéticas. Então, a gente começou com a Lígia, que é uma pessoa que foi romper vários paradigmas da arte, né? Tirou a escultura do pedestal, colocou a escultura na mão das pessoas, todo mundo tinha que participar, não era um observador passivo, entre aspas, né? Porque observar não é propriamente uma passividade, mas enfim, botar a mão. E a gente tentou, então, escolher, tomamos alguns rumos, assim. Então, seria a Lígia, que tem essa passagem da pintura para o objeto e para a experiência corporal, né? Porque mais no final da vida da Lígia, ela vai realmente fazer experiências com o corpo, usando luvas, conchas, barulhos, sons, água, Que colocando tem no uma corpo. relação psicanalítica também, Tem, né? tem. No final, mais pro final, quando ela volta de Paris a segunda vez, ela vem muito fortemente com essas experiências corporais. Então, são luvas, saco com água que ela põe no seu corpo, bolinha de ping-pong dentro do saco para você ouvir o barulho. Então, um pouco para você reativar a sua sensibilidade, né? E o Krasber a gente escolheu por essa questão muito forte da defesa da natureza, do meio ambiente. Então, ele vai e faz manifestos e denuncia as queimadas, e a Val vai falar mais desse, né? A Mira, bastante também por causa da experiência de material, da apropriação dos signos gráficos, que são do universo infantil, né? E e os experimentos que ela faz, né? Porque ela vai
fazer trabalho com a máquina de escrever, ela vai fazer trabalho com gravura, pintura, ela vai experimentar vários materiais, sobrepor transparências, brincar com os signos gráficos, que isso é bem interessante para o momento que a criança está deixando o desenho para entrar na alfabetização, né? A criança normalmente tende a abandonar o desenho quando ela entra com esse repertório da escrita, né? Ela não vê que a escrita também é um desenho. Então, ela abandona uma forma de expressão por outra. E E na é hora um que desenho você... corpóreo, né, Renata? Porque a criança ela faz todo o movimento do corpo para Claro, poder trazer esse sinal, né, esse esse sinal signo. para o papel, né? Então, a Mira faz muito essa... Ela experimenta muita coisa. Ela tem livros de acrílico, ela faz com papel vegetal, papel arroz, faz monotipia, põe aquela letra 7 que quem é mais velho conhece, né? Que você tinha que apertar o lápis para a letra magicamente aparecer no papel. Isso é uma mágica e a própria mágica da máquina de escrever, que não é a mesma coisa que você digitar no computador e esperar o texto aparecer na impressora, é imediato, né? Então eu teclo K, o K aparece ali. Para as crianças que não viveram isso, e a gente viu na exposição, porque esse programa, essa coleção, ela é um programa, né? E inclui exposições de arte para as crianças. Então, a gente fez uma especial da Mira Schendel e foi uma surpresa a paixão que explodiu nas crianças de sentar na frente da máquina de escrever e experimentar aquilo. Então, quando a gente fala muito dessa época da virtualidade, né? Ah, as crianças não saem do celular, não saem da tela. Quando você proporciona essa saída, esse contato com outras coisas, tem uma mágica. Porque isso eu nunca vi, isso eu nunca fiz. Bater numa tecla e aparecer a letra ali, né? E pode ser vermelha, pode ser preta, a tinta acaba, a fita enrosca. Então, eu acho que a gente precisa oferecer oportunidade para as crianças da experiência. E o livro E, é uma oportunidade, né, Fábio? e tem uma relação, né, Renata, da transgressão que toda criança faz com os objetos, né? Então, para a gente que vai ficando engessado, e eu tive uma conversa contigo e falei um pouquinho da Miri Schendel, e eu fiquei pensando depois que meu pai era projetista gráfico. Nossa, Só que ele fazia projetos, não era bem projetista gráfico, ele projetava prédios, projetava casas, só que ele tá. usava muito de recursos gráficos para poder elaborar esses projetos. E o meu pai utilizava muito a letra 7, a letra riscada. Então, eu comecei a resgatar um pouco da minha relação com a infância, do quanto isso foi presente na minha infância também, né? E o É. quanto a arte, ela me deu essa possibilidade também de experimentar o mundo de outras formas. Porque a criança, ela tem essa relação menos concreta do que o adulto, muito menos concreta. Ela é um ser quase capaz de transformar absolutamente todos os objetos. Então, a arte ela pode de fato tirar as crianças dessa experiência, digamos assim, mais concreta do mundo e levá-la a uma possibilidade de olhar o mundo de outra forma, né? Eu acho. Eu acho que esses artistas que a gente escolheu, a gente escolheu por essa intenção de também sair um pouco, sabe, Fábio, só exclusivamente da pintura, que é normalmente o foco das aulas nas escolas, como você se referiu. A gente, com o contato com os professores no museu e em outras instituições que a gente faz formação de professores, a gente percebe que, na maioria das vezes, ele está mais centrado na arte moderna, né? E que então fica muito focada no que são os pintores. A gente queria mostrar outras possibilidades, as outras linguagens da arte, né? E o quanto que a arte carrega com ela uma reflexão sobre ela, a arte, e sobre a sociedade, esse lugar que a gente vive, né? Então, o Cras traz isso muito forte no trabalho dele,
e as outras artistas trazem essas experiências do lugar da arte, né? Qual A é o própria lugar da Lígia arte? vai, desculpa, Renata, a própria Não, Lígia, ela vai mudando o seu percurso ao longo da vida, né? Porque ela começa vai. como uma neoconcretista, é isso? Isso, ela Com participa do grupo aquelas Neoconcreto, intervenções, né? com, Eu com, com lendo aqui o obras livro. bem geométricas, né? Com materiais industriais que o E que há concretismo uma interferência no espaço, né? Há é, uma pouca interferência no espaço, na verdade, é, no, compõe no, esse espaço, né? no começo ainda está na parede, né? O trabalho dela, e depois ela vai começando a fazer umas saidinhas assim, umas dobras, e de repente, pum, passa para o espaço, né? O Então, que é acho que incrível isso também, né? esse caminho da Lígia é muito interessante, porque ela é uma pesquisadora incessante, né? No próprio Krasber também você percebe isso, na Regina, na Mira, o quanto que é importante você caminhar dentro desse processo, né? Não parar e sempre pesquisando, procurando novas formas, nossas linguagens, diferentes materiais. E essa diversidade, eu acho que contribui para que as crianças abram um pouco o leque, formem um repertório de quando eu quiser me expressar, quantas outras ideias eu posso ter, né? A partir desse leque que a gente apresenta, mostrando artistas de diversas naturezas, nacionalidades, enfim, quando a gente é um professor de arte, ou quando a gente encontra as pessoas no museu, numa visita, o quanto é importante que elas saibam quão diverso é esse universo da arte, né? Respeitando seus tempos, mas suas questões sociais, às vezes muito bem apontadas, às vezes não tão claras, mas o quanto é importante que a gente esteja sempre nesse movimento de querer conhecer, de saber se movimentar dentro desse conhecimento que a gente vai construindo pouco a pouco, né? E vai montando um repertório que, quando eu quero me expressar, eu falo, ai, nossa, eu lembro que a Lígia fazia assim, a Mira fazia assim, e isso pode me trazer ideias para o meu trabalho, né? Para a minha maneira de me expressar. Acho que tem alguns campos de investigação que são importantes, né, quando a gente trabalha com arte, que o primeiro é o objeto em si, né, como o criador pensou esse objeto, mas a relação também desse objeto criado com o criador. Quem é esse criador? Porque a gente também percebe naquilo que a Lígia fala muito daquilo que ela expressa na construção dela artística. E isso reverbera também em como o observador, como esse experimentador a partir da obra, entende essa obra, porque aí ele ressignifica, né? É Então, quando a verdade. gente pensa nessa educação do olhar estético, e não só do olhar, eu tenho tentado me monitorar para falar da relação estética com a arte, né, porque a gente é puxado o tempo inteiro para o olhar, como se a gente sentisse apenas pelo olhar. Eu tenho me educado para pensar a arte nas suas diversificações de sentidos mesmo. Né? Então, ter como um objeto de investigação o autor da obra, a obra em si, e de fato aquilo que reverbera no observador, pode ser um caminho para a gente experimentar a arte também, Renata? Ah, eu acho que sim, eu acho que não tem uma dissociação, né? Porque, enfim, esse percurso do artista está muito alinhado com com a vida dele, com as descobertas dele, né? Então, por exemplo, a Lígia foi duas vezes para Paris, a segunda vez que ela já voltou completamente voltada para esse trabalho mais, sim, psicanalítico, a gente pode pensar, né? Que vai, enfim, envolver tanto a experiência com o corpo, né, e até abandona um pouco a produção de obras visuais, assim, resultantes, que você possa... Ela tem os objetos sensoriais dela, né? Então já é uma outra linha. O Krasber tem na vida dele uma vivência difícil, de guerra, de fogo, de arma de fogo, de morte. E aí ele vem para o Brasil e quer recuperar, né? Salvar, fazer ver, viver a natureza, que é tão importante
para todo mundo, né? E ele vai lá e traz isso para dentro da galeria. A Mira também, ela tem uma vivência de morar em vários países. Ela nasceu em Zurique, depois ela mudou e mudou de novo, e daí veio para o Brasil. Enfim, tem todo esse repertório de vivência do artista, ele traz para a obra, né? Carrega um pouco essas experiências, com certeza estão ali na obra e a gente sente quando a gente conhece. E quando isso vai para o ateliê, Renata, quando isso vai para a experiência e transformação daquilo que a gente aprendeu, isso também é um outro campo muito potente, né? E vocês pensaram justamente em construir, né, algumas provocações para o ateliê a partir das obras, né? Então vocês fizeram isso para cada livro, vocês também criaram algumas provocações, que é um caderno que vai junto com cada livro, né? Então tem para cada obra se tem também um caderno de ateliê, que são várias provocações muito potentes para quem trabalha com educação artística, para quem trabalha com artes nas escolas, né? Porque nesse espaço, então, a criança tem, como por exemplo, o da Mira, a gente fez aqui, as folhas soltaram, mas é um caderno mais ou menos como a Mira fazia, com esse rebite aqui, né? E a Mira fazia experiências com as páginas. Então, a gente pôs um material que se aproxima do acrílico, né? Que é o acetato, o vegetal, para que a criança tivesse essa experiência da transparência, da opacidade, do próprio material. E, no fim, algumas letras para que ela pudesse Olha que incrível! E brincar com isso, enfim. Porque a letra 7 a gente hoje em dia não acha mais para vender e decalcar, né? Então até acha, mas está tudo velhinho, fica tudo craquelado. Eu consegui comprar algumas para um ateliê com as crianças, mas ela quebra, né? Porque ela está ressecada. Então, eu acho que faz parte do projeto pensar que o livro é um espaço de, através da experiência, se aproximar da produção do artista, né? Conhecer esse processo. Como é esse processo de passar uma letra 7 num vegetal, né? De brincar que o P pode ser Q, pode ser D, que você nunca pensou que é a mesma forma e que faz 4 letras diferentes, P, Q, B, D, né? Então, é um universo que eu acho que é bastante apaixonante mesmo. E eu também, como você, como autora, fico pensando, como é que isso funciona na mão das crianças? Será que funciona mesmo? Mas a gente tem bastante retorno de professores que trabalham com os nossos livros, né? Tem professor fiel que fica assim, eu preciso de outro livro para a série tal, quando é que vocês vão publicar mais um? Então, e que trabalha muito na sala de aula com os livros. Então, a Renata, gente fica bem contente. eu é que te provoco e vou provocar a Valquíria também. Tá. Vocês precisam trazer um curso para a gente na Paulinas, para a gente poder ter um encontro presencial quando tudo isso passar, porque vai passar, né, para que a gente aprenda bastante, né, com o olhar de vocês. Né? Eu sempre digo que é muito importante quando a gente encontra pessoas muito competentes que nos ensinam a olhar e experimentar a arte. E eu vejo na coleção de vocês um caminho muito potente, de muita investigação, de muito trabalho, de muita pesquisa e de muita elaboração para que a gente entenda o quanto esse objeto é um objeto importante para que a gente possa contagiar o outro para sentir a arte de uma maneira adequada. Como a gente está finalizando, e acho que a gente deveria fazer uma rave live com você e a Valquíria, acho que esse curso presencial vai nos ajudar a entender um pouco mais a arte. Eu vou finalizar aqui com um texto de vocês. Vocês escrevem sobre a Lígia. Lígia era uma artista em constante movimento, um bicho inquieto, que voltou ao seu casulo depois de encontrar maneiras diferentes de pensar e fazer arte. Eu sou isso. Essa é minha obra. Gostem ou não gostem. É a minha medida. Lindo, né? Palmas para Lígia, palmas para Mira. E muito obrigado, Renata, por esse encontro. Foi uma delícia. Agora eu vou chamar sua parceira, Valquíria,
para conversar um pouquinho Tá. conosco. Só avisar que quem quiser ver um pouquinho mais o livro sendo manipulado, eu fiz uns pequenos videozinhos e pus nos stories do meu Instagram, que é Renata Santana, com 2 N's, 1963. Que daí A vocês Suzana podem ter uma ideia Rangel, melhor. muito legal. Acessa então o seu endereço. Fala novamente, Renata, por favor. Renata Santana, com 2 N's no Ana, né? 1963. A Que eu pus lá Suzana nos Rangel stories. Ah, acabou de falar aqui conosco, acho que ela está acompanhando a nossa live, e ela indicou a sua coleção para diálogos. que E me bacana. parece que Obrigada. também aí vai ter um movimento importante, né, Tá nessa bom. construção aí. Renata, muito Bom, obrigado, obrigada. prazer falar com você, Tá bom, e agora eu vou assistir acompanhe as agora a aulas. sua companheira conosco. Claro, claro, vou sim. Grande Tchau, obrigada a abraço. todos. Abraço. Opa, preciso tirar você, Renata. Val, agora é contigo. Cadê você? Dá um oi para mim para te chamar. Valquíria Prats está por aqui com a gente. E agora eu vou chamar a Valquíria. Valquíria, dá um oi para mim, para eu poder te achar com mais facilidade. Suzana, que bacana. Achei você, Valquíria. Vou te chamar, peraí. Oi, o que aconteceu, Valquíria? Que eu não consigo te chamar. Acho que você tem que sair e entrar de novo, será? Achei, Valquíria. Agora vai, quer ver? Peraí, deixa eu chamar você aqui. Queria saber por que eu sempre me enrolo quando eu chamo a segunda pessoa. Mas vai dar certo, gente. A Valquíria já está entrando aqui. Valquíria também é pesquisadora e investigadora dos processos colaborativos em museu. Ô, Valquíria! Que prazer ter você! Tudo bem, Fábio? Que bom. Tudo bem? Estava acompanhando a Renata? Tava acompanhando. Eu vi que tem uma pessoa super importante para a coleção assistindo, que é a irmã Maria Alexandre, que foi Verdade. de sonhadora e possibilitadora dessa coleção existir. Foi quem abraçou a coleção e percorreu a Paulinas todinha, defendendo e construindo a coleção com a gente. Eu estou super feliz que ela está acompanhando a gente aqui hoje. A irmã Maria Alexandra também é muito importante para mim. Ela aprovou meu primeiro livro da Paulinas, a menina que contava. É muito maravilhoso, assim, né? Porque ela tem um olho muito generoso e respeitoso pelos trabalhos dos autores e dos ilustradores. Então, eu acho que o mercado editorial, pensando assim, com muita reconhecimento, né, desse mundo invisível do fazer livros, né, e isso que não chega às vezes na mão do leitor ou no entendimento do leitor, de que tem pessoas dentro das editoras que reconhecem coisas que podem ser publicadas, que podem ser importantes para o trabalho de Claro. professor ou para o próprio leitor que é criança, né? Então, como uma pesquisadora, ela também nos ajudou muito a entender o que era possível dentro da coleção, dentro da editora. Então, minha É gratidão muito, é a gratidão da Renata também. é muito importante, Valquíria, quando a gente encontra editores que acreditam em projetos desafiadores, né? Sim, A Valquíria está um pouquinho congelada aqui, mas eu acho que ela está me escutando. E é muito importante, a Paulinas é uma dessas editoras, acho que eu preciso chamar ela de novo, que ela caiu aqui. Quando ela entrar aqui, eu chamo ela novamente. A Paulinas é uma dessas editoras que acreditam exatamente nesse desafio de criar livros e projetos muito potentes. Eu trabalho com a Paulinas desde 2013 e publico com a Paulinas e tenho livros que, de fato, me enchem de orgulho. É uma editora que acredita numa literatura de qualidade,
acredita nesse objeto livre em suas potências, e é muito bacana quando a gente tem autores como a Valquíria e a Renata para a gente poder conversar e, na verdade, entender com muito orgulho o quanto essa editora ela investe numa qualidade de produção muito significativa. Valquíria, você é pesquisadora, investigadora de artes, tem um trabalho colaborativo com museus, com casas de cultura, faz mediação de cultura, arquivos, bibliotecas. Você é uma mulher que trabalha tanto na produção de livros, né, como também nessa relação da mediação da arte, né, como uma arte educadora. Isso é significativo na produção de vocês? Isso contou na hora de montar essa coleção tão potente? Eu acho que isso foi fundamental, Fábio, porque, como a Renata contou, a gente se conheceu no Museu de Arte Contemporânea da USP, num momento em que o acesso ao tipo de livro que a Renata estudava não era um acesso simples, as coisas não chegavam aqui no Brasil tão facilmente. Então, a chegada da Renata na minha vida de estudante foi fundamental, porque foi quando eu comecei a descobrir que podia existir esse tipo de livro. Nessa mesma época, eu estudava letras. Então, nessa mesma época, eu fazia as disciplinas de literatura infantil e juvenil, lá na Letras da USP. E então, conhecer a pesquisa de mestrado da Renata e poder caminhar junto ali foi um lugar onde abriu que o livro podia ser um objeto mediado e que fazer livros assim poderia também ser uma contribuição para um processo de alfabetização visual, tanto de crianças como de adultos que nunca tiveram contato com arte ou com o trabalho de artistas. Então, eu acho que isso foi um ponto muito fundamental, assim, né? Quando a gente começou a fazer a coleção, os problemas da realização do objeto livro, esses problemas mesmo de como que a gente ia virar uma página, como é que a gente ia mostrar uma obra tridimensional, ou mesmo uma obra bidimensional que guarda suas delicadezas, né? Se é em papel, se é em tecido, tudo faz diferença na hora de imprimir o livro. Então, eu acho que isso tudo me formou. Fazer a coleção Arte à Primeira Vista me formou como profissional da arte, porque a gente tem que lidar com habilidades da curadoria, da educação, como você falou, da escrita, mas também não é uma escrita só informativa. A gente queria também que isso fosse para um lugar do literário, que as pessoas pudessem crescer o entendimento do que estavam vendo ali, mas sem a gente matar a poesia da obra, né? Então, acho que esse conjunto de coisas e o próprio Acho que... Desculpa. Pode continuar, desculpa. Não, de pensar essa obra literária, esse objeto livro, nas suas possíveis linguagens, né? Porque o objeto livro ele é materializado, mas ele precisa impulsionar uma relação muito maior com o significante, né? Com essa relação maior desses links que a gente pode fazer a partir daquilo que a gente tem enquanto objeto material. E eu percebo que vocês fizeram escolhas muito acertadas dos artistas plásticos que vocês trouxeram à tona na coleção, porque além de trazer uma questão estética muito forte, eu diria até identitária desses autores, há também um posicionamento político desses artistas plásticos, que necessariamente não está relacionado com um posicionamento partidário. A gente anda confundindo muitas coisas, né? O se posicionar politicamente, publicamente, significa ter uma posição frente às relações sociais. Eu vejo, e a gente vai falar um pouquinho da Regina, né? E também do Franz Kreuzberg, que são dois artistas incríveis. A Lígia também e a Mira também, elas se posicionam sob o ponto de vista da sua arte
a partir daquilo que elas pensam, o que é a infância, o que é o olhar desse observador. Mas eu vejo nesses dois artistas plásticos últimos que a gente vai dialogar, um posicionamento público. Primeiro eu queria que você falasse um pouquinho sobre a Regina, porque parece que ela dá autonomia ao observador. Porque o objeto para ela muda a partir daquele que observa. Eu estou enganado? Eu acho que você está super certo. Eu acho que sobre a escolha dos artistas em geral, eu acho que a nossa lista é uma lista gigante, né? A gente chegou em 20 artistas, a gente tinha esse sonho de continuar. A gente quer mais, Val, tem que produzir mais na Paulinas. Exatamente. E o que a gente ficou claro desde o começo é que o que a gente ia mostrar não era só a produção de um artista, mas todo um conjunto de questões que são esses bons problemas, a gente chama de problemas da arte, que são problemas que nascem no dia a dia, problemas da vida. Então, em cada livro, a gente pode identificar uma questão da arte e uma questão, como você falou, né, desse posicionamento no mundo, uma questão que atravessa a vida de cada pessoa. Então, no caso da Regina, a gente entende que tem uma coisa muito bonita que é como é que eu ocupo o espaço, como é que eu torno visível as coisas invisíveis. Então, Falhou um pouquinho, Val. Repete isso, que é muito importante. Eu acho que o problema que está em questão nas obras que a gente escolheu mostrar da Regina Silveira, no livro, é a maneira como ela torna visíveis coisas invisíveis. Então, um rastro deixado, uma pegada de um bicho, uma pegada de uma pessoa, as sombras dos objetos, os objetos já não estão, mas a sombra ainda está. A maneira como ela mexe com a escala dos objetos, de elementos da arquitetura, ou a maneira como lida com o espaço dentro e o espaço fora das construções. E tudo isso com metáforas que podem levar para um lado mais leve e da gente ficar mais atento àquilo que não é facilmente visível, mas também para a gente ficar atento com os riscos e com os perigos. Então, eu acho que tem essa beleza, né? Não tem como a gente falar só das coisas que são bonitas e das coisas que são felizes, sem a gente tocar nas coisas que são perigosas, arriscadas e assustadoras. E a gente entendeu que a Regina nos daria essa possibilidade. Além disso, então, como a gente tinha conversado um pouco, né? A gente entende que a coleção, ela lida com assuntos da vida presentes nessas obras, mas ela lida com linguagens. Então, a gente, nessa lista que eu falei de 20 artistas, a gente foi passando por tipos de trabalhos. Então, como é que eu vou falar da cultura, como é que eu vou falar do desenho, quem teve que lidar com os problemas do desenho? A Mira. Quem teve que lidar com os problemas do sensorial? Quem que saiu da pintura e foi chegar numa coisa que é a vivência, né? A experiência com texturas, com quente e frio, a Lígia, né? Pensando no corpo. E aí, no caso da Regina, a gente queria falar de instalação. Uma coisa que é muito difícil mostrar no livro, né? Uma instalação. Você mostra uma fotografia, não dá conta. Você mostra 3 fotografias, mais ou menos. Mas a gente tinha esse desafio de querer tentar fazer uma maquete, assim, para uma professora, ou um professor, ou um educador, ou um pai, ou uma criança poder brincar com o livro, conversando sobre o que é uma instalação. E conseguiram? Fazer isso, né? Vocês conseguiram fazer isso? Fazer essa transposição? Vou mostrar onde chegamos. Acho que tem uma coisa também que foi diferente, né? Na coleção, a Regina Silveira é a artista que participou, né, ativamente do processo de fazer o livro. Então... Ela participou desse processo também?
Participou. Ixi, acho que travou. Acho que travou um pouco. Travou um pouquinho. Enquanto você. Eu estou te ouvindo. Eu vou sair e vou entrar de novo, tá? Tá bom. Enquanto você tá saindo e entrando, eu vou mostrando aqui algumas imagens da Regina. E essa aqui me chama muita atenção, porque, segundo a Regina, ela fez essa obra aqui, né? Com muitos insetos. E aí ela levou para Brasília essa obra. E ao chegar em Brasília, ela pensou que estava fazendo um grande protesto, né, sobre todas as coisas que a gente encontra em Brasília, e de certa maneira era como se ela estivesse criticando, né, a política de Brasília. E ela fala que quando chegou na exposição e que encontrou crianças pulando em cima dos insetos, ela disse, caramba, o observador realmente tem potência de transformar minha obra. Eu estava contando sobre os insetos levados para Brasília, né? O quanto, no primeiro momento, a intenção dela foi justamente fazer uma crítica, né, fazer uma reflexão política sobre esse momento, e quando a exposição chegou com as crianças, né, as crianças chegaram, as crianças pulavam no inseto, brincavam com os insetos, transformavam esses insetos. Que bárbaro! Que fantástico, Val! Você está falando, ó. Vou dar uma visão aérea aqui, né, do livro. Tá dando para ver? Puxa só um pouco. Agora sim. Agora sim? Isso o leitor ele pode transformar nessa tridimensionalidade aí. O leitor pode chegar a visitar cada uma das salas. Então, ó. E eram salas da exposição, Val? A gente escolheu 4 famílias de trabalhos da Regina. Acho que Val, deu uma travadinha. Acho que é melhor você sair e entrar novamente, que a gente quer dar uma olhada. E aí a Regina fala isso num dos vídeos que ela faz sobre essa exposição, né? O quantas crianças, quando entraram nessa sala, elas foram ressignificando os insetos, e aquela crítica toda que ela estabeleceu também foi ressignificada. E ela dizia assim, olha, realmente o observador, dependendo da maneira como ele olha essa obra, da maneira como ele se posiciona nesse espaço, ele verá essa obra de uma forma diferente. Olha, que máximo isso. Eu não fiz isso ainda com o meu livro. Tem que fazer, Fábio. Vou fazer. Vou acabar essa live e já vou começar a montar. Cada uma dessas partes baixa só um pouquinho, Val, que não está dando para ver essa parte. Assim, olha assim, que fantástico, né? Isso. E aqui de longe, Val, parece que a lua sai. Exato. Em cada sessão dessas, a Regina tem que lidar com uma diferente maneira de mostrar o que ela quer. Então, aqui é uma sala escura com uma projeção de vídeo que dá conta de mostrar essas 2 esferas mudando de tamanho. Já desse lado aqui, são adesivos. Olha, a que sala máximo. foi adesivada para a gente ter essa sensação de labirinto infinito dentro da sala. E quando entrava, dava essa sensação? Sim, na sala que ela adesivou, dá aquele efeito óptico. Aliás, eu vou mostrar uma coisa que a Regina fez questão da gente ter no livro. Adorei sua gambiarra aí, viu? Eu falo para meus alunos que a gente vive fazendo gambiarra. Não é? É uma gambiarra atrás da outra, menino. Mas, ó, esse aqui é uma escala que a Regina costuma usar para fazer as maquetes que ela mostra para os curadores e para os museus quando ela faz exposição. Ixi, travou, Val. Mas você está me ouvindo ainda? Tô sim. Eu acho que isso é uma coisa bacana, querido. Vou deixar mesmo estando travado se vocês estão me ouvindo. Eu vou só, antes de sair, terminar de falar disso. A Regina nos recebeu no ateliê dela, mostrou as maquetes
E foi daí que Renata e eu tivemos esse desejo de fazer um livro que fosse uma maquete e que desse conta das diferentes formas de fazer instalação. Então, se em alguns trabalhos é projetando, em outros é adesivando, isso é o que são as maneiras que ela usa para interferir no espaço, para resolver o problema dela de tornar isso que você falou, por exemplo, as crianças entraram lá, ela achou que ela fez um trabalho para ser uma denúncia, mas cada pessoa entra com o que tem dentro da exposição, né? E para algumas pessoas essas metáforas do risco, do medo vão entrar mais fácil, mas para outras o que vai entrar mais fácil é o apelo sensorial daquele espaço, daquele lugar, né? E a arte, ela está nesse lugar de provocar, né? Pode sair. A arte está nesse lugar de provocar e, de certa maneira, aproveitar aquilo que a gente já tem como matéria-prima, ou matéria construída, e a partir das provocações feitas pelos artistas, a gente vai ampliando esse repertório, né? Essa é a beleza da arte. E se todo mundo visse tudo do mesmo jeito, se todo mundo olhasse para a obra de arte de um mesmo jeito, ela não seria tão cheia de sentidos como a arte é. Por isso, na verdade, que isso também é intencional, né, no próprio artista. Eu falo na condição de escritor, eu sempre penso que o meu leitor ele vem com uma carga. Estou falando aqui que o artista ele sempre tem que considerar a carga, o repertório de quem vai ler, de quem vai observar. Mas, ao mesmo tempo, entender que esse lugar, né, tão especial que é do leitor, ele também precisa ser alimentado com outros estímulos, outras possibilidades de conhecimento, né? E o Franz Kreuzberg, que é o meu querido atual, que vocês me apresentaram e eu estou vendo um monte de coisa dele, que é esse polonês que veio, né, com uma carga de 4 anos e meio da Segunda Guerra Mundial para o Brasil, e que, na minha opinião, Val, ele traz também um sentido de alteridade muito grande quando ele olha para esse espaço ecológico transformado e ele denuncia por meio da arte, né? Eu acho tão importante, tão significativo a gente pensar nesse lugar desse grande artista plástico, né, mostrando para a gente uma natureza que foi transformada pelo homem de maneira muito irresponsável, né, e transformar isso numa denúncia ecológica. Eu acho que um dos caminhos mais significativos da gente pensar no outro é entendendo que o mundo precisa ficar vivo, mesmo quando a gente não habita mais ele. E o Franz Kreuzberg, ele traz essa ideia, né, de uma denúncia, né, por meio de uma natureza transformada, e ele aguça o nosso olhar para essa violência contra a natureza. E a gente precisa, o mais rápido possível, ter essa consciência ambiental, ter essa consciência, né, dessa denúncia do quanto é importante a gente unir forças para preservar esse ambiente para outras gerações, né? Sim. Eu acabei de entender por que tá... Você está me ouvindo, né, Fábio? Acabei de entender por que está travando. Algumas pessoas que estão assistindo estão escrevendo para mim no Zap. Cada vez que entra uma mensagem no Zap, daí trava. E aí é isso que está acontecendo agora. Mas eu vou Sem problema. Eu vou te responder aí, tá? Você não prefere sair? Eu vou mostrando o livro? Enquanto você volta? O livro, pode ir mostrando. Pode ir mostrando. Esse autor, gente, escolhido pelas meninas, ele efetivamente lutou na Segunda Guerra Mundial durante 4 anos e meio, uma guerra muito triste, e ele traz essa narrativa quando ele vem para o Brasil também, né? Porque ele fala que a guerra foi um dos momentos mais tristes da vivência dele, mas ao mesmo tempo, observar uma natureza que ela está sendo transformada de maneira violenta pelo homem também é um objeto muito, muito triste de observação. Então ele escolheu
ele escolheu, de fato, viver, né, na natureza, experimentar a natureza na sua potencialidade, e os materiais que ele escolheu para produzir sua arte foi justamente os materiais oferecidos pela natureza, né? Então, ora na sua observação do relevo, ora da rocha, ora do próprio movimento dessa natureza em folhas, árvores, e também nos, digamos assim, nos cacos de natureza transformados pelo homem, que ele vai ressignificar por meio da arte. Val, você entende muito mais do que eu. Me ajuda. Ai, você falou tão bonito, Fábio. Oh, o que que eu acho que tem nesse livro, pensando, né, que a gente acabou de ver um pouquinho de cada livro, o que que tem nesse? Esse é o livro que os professores mais procuram na coleção, talvez porque ele seja o livro que dá para usar junto com o professor de ciências na escola, talvez porque é um artista muito emblemático na luta pelas causas ambientais e tudo isso. E eu acho que ele é um livro em que a gente tentou não deixar de lado. Acabou de chegar uma mensagem para você. Essa eu escutei. Acabou de chegar. Mas eu vou terminar esse pensamento, tá? Mesmo tendo congelado. Termina, porque a gente só tem 4 minutos. Enquanto você está mostrando, eu vou continuar falando, então, tá? Tá bom. Gente, não passem mensagem para a Val nesse momento. Ela está numa conversa comigo. O que eu acho que tem de bonito nesse livro é que, para alguns professores e para alguns leitores, o contato com essa ideia do que é a natureza barra floresta, natureza barra materiais naturais, aparece a partir desse olhar do Franz Kражber. Então, ele é um livro muito versátil, justamente porque para alguns professores o livro é um ponto de partida para discutir outras formas e outras maneiras de pensar o meio ambiente. E para alguns professores, ele é um livro que oferece a possibilidade, por exemplo, com o Caderno Atelier, de fazer alguns experimentos muito simples, mas muito poderosos, com, por exemplo, frotagem. Eu vou pegar um pedaço de madeira ou uma pedra e eu vou riscar a folha em cima da pedra e vou ver que forma tem isso. Ou, enfim, eu vou aprender a fazer uma denúncia se eu estiver perto de um crime ambiental. Porque lá no fim é justamente sobre isso. Em todos os vídeos, em todas as entrevistas do Franz Kражber, ele fala disso, né? Do quanto a gente é responsável por esse lugar que é o planeta que a gente mora. Não é eu moro num apartamento, numa casa, na cidade, e a natureza está lá longe. Isso não existe, né? O que existe nós moramos num lugar único que não dá para separar natureza e cidade. É uma coisa e que só. A gente cuida para o outro, né, também, a gente não cuida só para a gente. E aí eu acho que esse movimento de alteridade é tão importante. Val, sai rapidinho, volta, porque eu vou ler aqui uma parte do livro. Obrigada, querido. Estou saindo. Volta, tá? Volta. Ó, gente, olha que coisa linda. As montanhas eram tão belas que me pus a dançar. Elas iam do negro ao branco, passando por todas as cores. As ondas convulsivas de vegetação crescendo nos rochedos maravilhavam-me. Deixa eu chamar a Val aqui. Maravilhavam-me. Fiquei emocionado com a beleza e me indagava. Como fazer uma arte tão bela? Olha, eu li essa parte aqui, Val, e estou todo arrepiado aqui, porque é um cara que de fato tem projeções, né, tem um fazer artístico muito potente, mas ele se coloca menor do que a própria natureza. Né? O que ele fala é que essa natureza já é um espetáculo artístico a olho nu, né? Sim. Eu acho que tem uma coisa muito bonita no Kражber, que é assim, essa figura desse artista que se refugia na natureza e na arte, ao mesmo tempo. De uma vez só ele se refugia, ele é o ermitão que vive dentro da arte, dentro da natureza. Então, acho que pensar nisso hoje,
até uma coisa para eu contar aqui, assim, o último encontro que eu fiz sobre esse livro foi no SESI, A em São gente tem Caetano. 20 segundos. 20 Você segundos, também tá? precisa fazer uma oficina na Paulinas para a gente ficar bem sabido com você e com a Renata. Preciso. Não, então, se não dá para contar, eu acho que